Você sabia que na vida só podemos pagar a prazo uma única vez em cada estabelecimento? A próxima compra será sempre paga à vista. Vou explicar. Se você compra no supermercado e utiliza o cartão, teoricamente está pagando somente 30 dias para frente, certo? Contudo, na próxima vez que for ao mesmo supermercado e passar a compra no cartão para os 30 dias, estará, na verdade, pagando à vista a compra do mês passado, e assim por diante. É como pagar uma mensalidade do supermercado. Se você gasta R$ 200 hoje e parcela o valor em duas vezes e faz isso de novo no mês que vem, dá no mesmo que não parcelar, uma vez que as parcelas são somadas na sua fatura. Nesse sentido, teria sido mais seguro e evitaria possíveis juros se você tivesse pago as duas compras à vista. Mais algumas dicas. No momento da compra, anote todas as despesas realizadas com o cartão de crédito para que saiba onde e em quais produtos gastou mais. Não ande com o cartão de crédito. Guarde-o em casa às 7 chaves e só o use depois de pensar se realmente é necessário. Muitas das nossas compras são impulsivas e emotivas e poderiam ser evitadas caso não fossem efetuadas naquele exato momento. Voltar outro dia para comprar lhe permite ter tempo para pensar se a compra é realmente necessária. A compra em dinheiro é essencial para controlar nossas finanças. Comprar com dinheiro nos obriga a gastar somente o que temos em mãos, sem contar com ganhos futuros. Além disso, o dinheiro suado em nossas mãos tem um impacto simbólico maior do que o dinheiro virtual, do cartão de crédito. Isso pode nos ajudar a frear compras impulsivas. Pensar em acumular milhas e pontos só é uma atitude válida em compras que você faria de qualquer jeito. Essas compras só podem ser feitas se você tiver condições de comprar em dinheiro. Não alimente o hábito de comprar coisas no cartão apenas para ganhar pontos, pois o risco de aumentar a fatura de forma desnecessária não vale a pena. Tome muito cuidado com a sua senha e com as compras eletrônicas. Quando é justificado o uso do cartão? Guarde o que vou dizer. A única compra que realmente justifica o uso do cartão é aquela efetuada para realizar um novo negócio ou para adquirir produtos, capital de giro, que vão lhe render lucros no futuro. Nesse caso, o uso do cartão vai ajudá-la a progredir financeiramente. No entanto, depois de feita a compra no cartão, é recomendável aprender a trabalhar mês após mês e voltar a utilizar o dinheiro. Para finalizar as dicas sobre o cartão de crédito, não posso deixar esta lição de fora. Nunca empreste o cartão para ninguém, nem para a família, nem para os amigos. Não empreste nada a ninguém. Mas, Ben, como assim nunca emprestar? A melhor maneira de perder amigos e dinheiro é emprestar. Em muitos casos, as pessoas não pagará, ficará com vergonha e fugirá de você. Aí você ficará sem o dinheiro e sem o amigo. Quem empresta dinheiro são os bancos. Eles são loucos para emprestar. Peça a uma pessoa para ir ao banco pedir um empréstimo. Ela irá dizer: mas eu não consigo pegar empréstimo ou cartão no banco. Pois é, você acha que é porque ela é uma ótima pagadora? Mas, bem, eu não consigo dizer não. Fica muito chato dizer não para alguém da família que está precisando. Nesse caso, eu pergunto: você prefere 5 minutos de chatice dizendo não ou uma vida inteira de chatice brigando com o familiar porque ele não está devolvendo o empréstimo? Bem, você não falou que gosta de ajudar as pessoas? Quer dizer que nunca emprestou dinheiro ou cartão para alguém? A resposta é: sim, já emprestei. E é claro, tomei na cara. Aprendi que quando empresto algo a alguém, considero isso como doação. Se a pessoa me devolver, será um bônus. Estou dando sem esperar receber. E claramente, estou doando algo que não me fará falta. Isso serve também
caso você cometa o erro de emprestar o cartão. Nesse caso, leve em consideração que poderá ser você quem pagará a fatura. Se não for lhe fazer falta, vá em frente. Doe. Se fizer falta, lembre-se, melhor aguentar 5 minutos chatos do que uma vida chata. Tá feliz? Deixa a fatura do cartão de crédito chegar. A liberdade financeira inicia-se no primeiro dia em que você começa a juntar dinheiro. Economizar dinheiro é o primeiro passo para conquistar a liberdade financeira. Um erro muito comum é as pessoas esperarem ver o saldo restante na conta corrente no fim do mês para saber quanto vai sobrar para investir. Isso acontece porque muitos se preocupam que talvez não dê para pagar todas as contas e os compromissos. Agimos dessa forma porque nós, seres humanos, fomos programados a vida toda para a sobrevivência. Conseguimos sobreviver independentemente das condições. Com o dinheiro, a lógica é a mesma. Damos um jeito de pagar nossas contas básicas, mesmo quando não temos condições, mesmo estando desempregados. Por outro lado, não fomos programados para crescer e investir dinheiro. Planejar o futuro não faz parte do nosso instinto de sobrevivência, mas sim do nosso crescimento pessoal. Por isso, o esforço para consegui-lo, isso precisa ser dobrado. Quando atrasamos uma conta, temos algum mecanismo de cobrança externa, como juros e cortes de serviços. Contudo, quando nos esquecemos de investir, não há nenhuma força externa que vai nos punir ou cobrar. Por essa razão, é tão fácil deixar de fazer uma coisa que é fundamental para o nosso sucesso. É primordial definir o valor mensal a ser poupado e investi-lo, e retirá-lo da sua conta no mesmo dia em que recebeu, seja o seu salário ou o lucro dos negócios, antes mesmo de pagar qualquer conta. Qual a importância desse comportamento? A primeira é a do lado psicológico, sentir que há frutos do seu trabalho, que a propósito está trabalhando para construir o seu futuro e o da sua família, não apenas para sobreviver mês a mês. Se investir primeiro, você garantirá o êxito da construção do seu patrimônio líquido. Caso deixe para investir no final do mês, muitas vezes encontrará a conta zerada. Assim que o dinheiro cair na conta, invista o percentual imediatamente. Muitos de vocês pensam, mas e se eu tirar no início e depois faltar dinheiro para pagar as contas? Como fica essa situação? A resposta é muito simples. Caso venha faltar dinheiro para pagar alguma conta, no fim do mês, tenho certeza absoluta de que, como somos programados para sobreviver, você dará um jeito e achará uma maneira de pagar essa conta. Entretanto, se faltar dinheiro para depositar na sua conta dos investimentos, tenho certeza de que você não vai ficar sem dormir por isso e ficará com aquela falsa promessa: no mês que vem eu pouparei. Podemos definir um valor mensal ou uma porcentagem dos nossos ganhos para investir, mas o que realmente importa é que a separação do dinheiro que vai para o investimento será feita imediatamente na hora em que somos pagos. Crie o compromisso com você mesmo, mês após mês. Faça sol, faça chuva, sempre vou me pagar primeiro. Em questão de poucos meses, garanto que você vai começar a acumular uma quantia de dinheiro que vai lhe dar muito orgulho e segurança de que está no caminho certo para a sua liberdade. Vale lembrar que o valor investido precisa caber nos seus ganhos. Escolha um valor desafiador, mas suportável. A melhor forma para nunca esquecer é programar a aplicação automática desse valor saindo da sua conta no dia em que você recebe. Essa é a forma mais segura, porque garante a retirada mensal do dinheiro sem que você possa interferir. Um fato incrível que testemunhei
acontecer com muitas pessoas que começaram a aplicar uma parte dos seus ganhos mês após mês é que gastos desnecessários que eram aceitáveis antes passaram a ser evitados. Você começa a refletir: esse dinheiro que vou gastar, será que vale a pena? Será que é melhor colocá-lo em um lugar que vai me permitir um futuro mais próspero? Alguns devem pensar que o fato de você começar a se preocupar em aplicar dinheiro todo mês vai lhe tirar parte dos prazeres da vida. Pelo contrário, o fato de você ter reservado um valor para investir permite que você goze dos prazeres da vida sem culpa. A primeira coisa que esse dinheiro tem de importante é que, além de permitir construir a sua liberdade financeira, vai servir em situações de emergência, como problemas de saúde. Esse dinheiro lhe permite viver com tranquilidade, sabendo que construiu um muro financeiro para proteger sua família. Recapitulando, depois que entendemos a importância de acumular dinheiro e a maneira correta de fazê-lo mensalmente, analisamos como isso leva você à construção da sua liberdade financeira. Como já mencionei, ela acontecerá quando você tiver uma renda passiva maior do que os gastos com seu padrão de vida. Alguns tipos de renda passiva que vou ensinar a construir são juros de suas aplicações financeiras, rendas de imóveis, royalties de MMN. É evidente que há outras maneiras, mas focarei somente esses 3 métodos pelo simples motivo de que minha promessa desde o início do livro é que ensinaria na prática como construir sua liberdade financeira. Por isso, vou focar métodos que eu utilizei e continuo utilizando na minha vida para a construção da minha própria liberdade financeira. Juros de suas aplicações financeiras. Construir a sua liberdade financeira por meio desse método talvez seja a maneira mais simples. Talvez não a mais rápida, porém a mais simples. Quando estamos endividados, os juros altos do Brasil são destrutivos para a sua saúde econômica. Contudo, quando se trata de aplicar, os mesmos juros trabalham a seu favor. No Brasil, as aplicações financeiras podem render muito mais que em outros países. Para ter uma ideia, hoje o Japão pratica taxas negativas. Aplicar dinheiro no Brasil é extremamente recomendável e lucrativo. Com esse método, quando os juros mensais das aplicações bancárias forem maiores que o necessário para pagar o seu padrão de vida atual, você terá alcançado a tão sonhada liberdade financeira. Vamos supor que as suas aplicações renderão por volta de 0,5% ao mês líquido depois de descontar a inflação. Tesouro Direto, IPCA+, paga 6% ao ano acima da inflação. Nesse caso, para descobrir o valor que será necessário acumular, vamos utilizar a multiplicação por 200. Padrão de vida vezes 200 igual valor a acumular para a construção da liberdade financeira. Por exemplo, o custo para manter seu padrão de vida é R$ 5.000 por mês. Se utilizarmos a fórmula, você precisará acumular R$ 1 milhão com 0,5% de juros mensais. Você poderá manter o seu padrão de vida sem ter de trabalhar e sem mexer no seu patrimônio líquido. Caso o custo de seu padrão de vida seja R$ 10.000, utilizando a mesma conta, será necessário acumular R$ 2 milhões e assim por diante. Como você percebeu, não há nada de complicado nesse método. Mas como fazer para acumular tanto dinheiro? Primeiro, temos de considerar que você pode não ter acumulado muita coisa nos últimos anos. Pode ser até que esteja endividado. Antes de mais nada, é necessário seguir os passos fundamentais discutidos nos capítulos anteriores. Juntar essas quantias parece ser um sonho distante. Com disciplina na acumulação mensal e a força dos juros compostos, dessa vez a nosso favor, você verá que não é tão impossível. O exemplo que vamos usar é o depósito de R$ 1.000 por mês. Caso você não possua esse valor disponível mensalmente, comece com um valor menor. Guardando esse valor mensalmente, fazendo uma conta simples, R$ 1 milhão
dividido por 1.000 serão necessários 83 anos. E isso caso você pretenda guardar dinheiro embaixo do colchão. É bastante tempo, sem dúvida. Porém, vamos utilizar a acumulação do dinheiro junto com o poder dos juros compostos. Juros sobre juros. Pessoal, é isso. Paramos por aqui e continuemos no próximo vídeo. Deixe o like, compartilhe, comente. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.